Fala galera, bem-vindos ao Moviola Quebrada, e hoje a gente está aqui de volta, dessa vez para falar novamente, sobre cinema e psicologia. E a gente dessa vez vai falar sobre Sniper Americano, o filme de Clint Eastwood com Bradley Cooper, inclusive produzido pelo Bradley Cooper, que conta a história de Chris Kyle. Foi o cara que teve o maior número de mortes no exército americano. Existem outros atiradores de elite aí com números até mais assustadores. Mas ele, no exército americano, ele é o mais mortal. E esse filme conta a história dele, dos seus traumas, o que a gente vai abordar aqui com o Pietro. De início, eu gostaria de dizer que é um filme muito bom, Você gostou do filme? Achou legal? É um filme para se entreter muito mais do que, para se aprofundar em qualquer coisa, na minha opinião. Eu acho que é um filme que tem um roteiro interessante no sentido de, na narrativa, ele coloca elementos narrativos interessantes que fazem com que você se prenda, mesmo que o filme seja moralmente corrompido, e ele é moralmente corrompido. Bom, mas o filme já começa nos introduzindo ao Kyle na sua infância, num lar muito rígido, controlado pelo pai. Ele começa um discurso lá de ovelhas, lobos e cães, pastores, enfim. E ali você vê que ele já se estabelece um background muito conservador, E ele morar no Texas, no sul dos Estados Unidos, aquela coisa de nacionalismo é muito forte naquela região. Você acha que isso teve alguma influência, a questão do pai, a influência da família dele mesmo, pro que a gente vê no decorrer do filme? Com certeza, até porque ele foi criado num lar onde a violência era uma resposta adequada a determinadas situações. A muitas situações, na verdade. A determinadas não, a muitas. Então ele foi criado num lar violento. E isso daí, é claro, que influencia na forma como você vai criar sua identidade e futuramente na forma como você vai entender o que é normal ou não de se fazer ou como se reagir. E legal você falar isso porque o filme tem uma rima muito interessante com relação ao cinto. Logo no início, quando o pai está com a família, ele coloca um cinto na mesa, da forma ele dobra aquele cinto, demonstrando que ele iria bater no filho caso ele não seja conforme ele queira que seja, que ele não seja ovelha. Conforme ele diz. E mais à frente, lá pro final, quando o Kyle ele vê que o cachorro está agredindo o filho dele, ele faz o mesmo movimento com o cinto. E eu acho que isso ele meio que puxou do pai, Eu acho que isso é uma rima interessante no filme, para estabelecer essa ligação do início com o final. Já que a gente vai falar sobre o Sniper Americano, e já que eu tô aqui e eu sou psicólogo, a gente vai ter que falar sobre o transtorno de estresse pós-traumático. Sim. Também conhecido como TEPT. Esse transtorno, ele acontece quando uma pessoa vivencia alguma situação de violência. Pessoalmente, ou seja, ela está vivenciando aquilo na pele dela, ou indiretamente, ela está testemunhando uma situação de violência com alguém com quem ela tem alguma relação. Então, o que acontece com essa pessoa que vivenciou isso? E quando eu digo pessoa, estou sendo bastante genérico, porque crianças, adultos e idosos podem ter esse transtorno. A pessoa começa a ter uns pensamentos invasivos, sentimentos invasivos. O que isso significa? A pessoa começa a sentir coisas e pensar coisas relacionadas àquele estímulo lá, aquilo que aconteceu, aquele trauma, e ela começa a se dessensibilizar, ela começa a se afastar da realidade, ela começa a ficar presa nesses pensamentos. Às vezes ela pode estar, como no filme, o Chris Kyle, ele está sentado na cadeira da sala da casa dele e está completamente desconectado porque ele está ouvindo lá o barulho dos tiros, ele está revivendo aquela história traumática que ele teve na guerra. E essa pessoa que sofreu esse trauma, ela vai ficar revivendo. E isso é brutalmente cruel, isso causa um sofrimento muito grande. Então ela procura evitar isso. Então se você sente uma coisa que é interno seu e você quer evitar, isso causa uma angústia muito grande, porque você não tem controle. São memórias
e sentimentos que vêm sem você controlar. Não, eu acho interessante você falar assim, o fato dele se mostrar, inclusive, um pouco vazio em alguns momentos. Essa cena que você falou, tá sentado na poltrona, a televisão tá na cabeça dele passando imagens da guerra, enquanto a televisão está completamente desligada na realidade. E eu acho interessante porque o Bradley Cooper, ele tem um trabalho excelente nesse filme, ele tem uma atuação muito sensível, e você vê a transformação dele do início do filme, do período em que ele está lutando na guerra, e no final a volta dele à normalidade. E é bacana ver no momento em que ele está com a filha, já o segundo filho dele, a menininha, e ele tá com os olhos, cara, sabe aqueles olhos assim, esbugalhados, assim, coisa horrível. Tu não sabe o que o cara tá pensando, tu pensa que ele vai agredir alguém a qualquer momento, impressionante. Em relação a esse olhão que ele abre, né, se você perceber esse olhão, esse estado de eita caramba. You must be so embarrassed! Agora é você que vai ser. Esse estado de hiperexcitabilidade, eu consegui falar de uma vez só. Procure no dicionário. Esse estado aí é quem está com medo, ou quem está vasculhando o tempo todo um perigo. E essa é uma das características de quem está sofrendo esse transtorno TEPT. A pessoa está ou o tempo todo, ou grande parte do tempo, procurando perigo, procurando risco, porque ela está vivenciando aquilo de uma forma muito frequente. E quando ele abre o olhão e ele vasculha as coisas ao redor, quando ele ouve um barulho estranho, né? Contador de grama é motivo para ele ficar alerta. Isso é uma coisa que acontece muito com o TEPT. Por exemplo, agora vamos trazer para uma realidade nossa. Se você foi assaltado por uma pessoa dentro de um carro branco, e qualquer carro branco que você vê virando a esquina, aquele estímulo pode ser o suficiente para fazer você ficar em estado de alerta. Eu passei por isso, tem pouco tempo. Eu fui assaltado no ônibus e eu não fiquei 2 semanas para entrar no ônibus novo. Então, isso daí é outra coisa interessante, que nem estava no roteiro. Para se diagnosticar com o TEPT, esses sintomas têm que estar ocorrendo há mais de um mês. Por mais de um mês, que eu quis dizer, na verdade. Porque assim, você é assaltado, você presencia, sei lá, uma cena de violência pesada, ou você sofre violência pesada, qualquer coisa traumática desse gênero que você passa, é natural que você tenha alguma reação traumática a isso. Então não é porque você ficou 2 semanas evitando um ônibus que você teve TEPT. Sim. Você não teve TEPT, você teve uma reação de estresse agudo que é natural. Se você não tivesse tido nenhum sentimento em relação a isso, eu ficaria mais preocupado do que o contrário. Então, assim, o TEPT só depois de um mês sentindo isso e de uma forma intensa, tá, gente? Inclusive, cara, eu acho até que o Chris, eu não sei, no filme, tá? Eu não tô, como a gente tá falando do personagem do filme, a gente não sabe como era o Chris Kyle na vida real, a gente sabe, tá fazendo tudo baseado no filme. Pra mim, o personagem do filme é um psicopata, cara. Porque você vê evidente, claro que há uma transformação, há uma escalada, né? No início, nas primeiras 2 mortes dele, ele se sente mal por ter cometido aquelas 2 mortes, por ter matado aquelas 2 pessoas, independente se eles estavam querendo ferir os americanos ou não. Porém, mais à frente nós vemos que ele mata como se não houvesse amanhã. E mais pro final do filme, há um diálogo muito interessante com o psiquiatra que tá assistindo ele, que ele fala que se ressente por não ter salvado mais vidas, numa leitura entre as linhas, dizendo que se ressente por ele não ter matado mais iraquianos. Então, pra mim, cara, não sei você, mas pra mim, o personagem é um psicopata. Eu não sei, eu sinceramente não sei. Como você falou, a gente só pode se basear pelo personagem que a gente viu no filme, e isso pra mim, enquanto psicólogo, se o Chris Kyle não estivesse na minha frente numa consulta de psicologia, eu não consigo dizer se ele tem algum tipo de transtorno de personalidade, como a psicopatia, por exemplo. Eu não consigo, eu não posso afirmar isso. Mas é como eu disse, né? O filme tem esses problemas morais. Só que o que torna o filme bom são seus elementos narrativos. O roteiro te coloca do lado do Chris, torcendo pra ele. Por quê? Por um básico artifício de roteiro.
a inclusão de um vilão. Eles colocam aquele outro sniper que ele tem aquele duelo pessoal, e isso é importante também, que seja um duelo pessoal, não seja uma escala tão grande. Isso faz com que você se aproxime, com o espectador se aproxime do Chris, torcendo para que ele, tanto que eu estou chamando o cara pelo primeiro nome, olha só, é Chris Kyle, torcendo para que ele tenha sucesso no seu duelo com o cara. E o que remete, né, ao famoso tiro de 2 km ou de 2 milhas, que é real. É óbvio que a gente não sabe se foi esse sniper, porque, como eu falei, é um elemento narrativo do filme que faz com que você acaba se prendendo ao personagem e torcendo para que ele seja bem sucedido no final. Por isso, pontos, seu Clint Eastwood, muito bom, sempre seu fã. Okay. Fugindo só um pouquinho do filme, Aham. mas não totalmente, porque eu ainda vou falar do Tapt, isso também é possível, como eu falei lá no início, acontecer com crianças. As crianças vão sentir basicamente as mesmas coisas, elas vão ficar hiperestimuladas, né, procurando perigo em tudo. Só que uma coisa que não acontece com o adulto, que é muito importante se observar, é que a criança, ela reproduz isso na brincadeira. Então, a criança que sofreu um abuso sexual, por exemplo, porque TEPT também pode vir decorrente de abuso sexual, com violência ou sem, embora todo abuso sexual seja uma violência, mas digo, sem agressão física, a criança ela pode recriar isso de alguma forma na brincadeira. Pesadelos frequentes também podem acontecer. E a mesma coisa, por mais de um mês, né? Engraçado que assim, a gente fala muito do TEPT associado a soldados, policiais, bombeiros, pessoas que estão expostas a situações de perigo e de violência com muita frequência. Porém, o próprio diagnóstico, né, o próprio DSM-5, que é um diagnóstico psiquiátrico americano, ele fala que as pessoas mais expostas ao TEPT são mulheres. O DSM-5 fala que mulheres estão mais vulneráveis ao TEPT porque elas socialmente estão mais vulneráveis a abusos e violência interpessoal. Então, quando a gente fala do TEPT conectado a policiais, bombeiros e afins, isso é muito válido, porque realmente é uma população que sofre muito com isso. Mas a gente não pode esquecer que crianças sofrem TEPT e, sobretudo, mulheres em situações de violência doméstica, em situações de abuso, também sofrem muito TEPT. Não precisa ser só violência de bala. Existem milhares de formas de violência e milhares de formas de se traumatizar. Então o TEPT está muito além do Chris Kyle. O TEPT está muito além dos veteranos de guerra, tá? É uma coisa para a gente ficar atento ao nosso redor. Então é isso, galera. Esse foi nossa análise cinematográfica, psicológica de Sniper Americano. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, beleza? Nos vemos na próxima. Tchau. Valeu!